Noite, tudo bem? Opa. O bom é que já tem uma prancha atrás de você aí. Se Já acontecer qualquer aqui, emergência, já está preparado, né? se precisar pranchar, já está pronto, né, meu amigo? Aqui é o local onde eu guardo os equipamentos aí, quando a gente vai fazer algum evento. Ah, bacana. O pessoal está chegando aí para participar, Vanderlei. E a gente já Bacana. agradece aí a sua disponibilidade para estar com a gente aqui hoje. A gente sabe que você tem muitas atividades aí, né? Você trabalha na área de segurança do trabalho, com eventos, treinamentos, então a demanda sua é grande. E a gente agradece a sua participação dentro dessa live. Acho que é importante, o pessoal estava pedindo para estar fazendo uma live relacionada a bombeiro civil. O brigadista, de forma geral, sempre tem dúvidas, né, de atribuição, de requisitos, também situações de formação, de onde atuar, de oportunidades também. Então é um momento da gente conversar hoje sobre esses diversos assuntos relacionados aí à formação, à função do bombeiro civil dentro do mercado. A gente agradece a sua participação. E você pode também falar da sua expectativa para essa live. Marcelo, eu que agradeço aí também o convite, né? A gente já está parceiro aí há algum tempo na Matriz, escola aí de ponta, de excelência, grandes profissionais aí trabalhando, né, junto com você aí na Matriz. E a expectativa aí dessa live é a gente trocar informações sobre a função, né, a atividade aí de bombeiro civil, brigadista profissional em sentido amplo, né, a gente tem que deixar bem claro o que traz as normas, né, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, e a gente vai trocando as informações aí, a hora que vai gerando dúvida, a gente vai batendo papo, vai interagindo aí dentro do conteúdo. Bacana. E o Vanderlei, para quem não conhece, ele tem aí uma rotina de atuação dentro da área de segurança do trabalho, também tem a formação de gestão ambiental e ergonomia. Ele é instrutor de brigadistas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então é diferente nessa questão da formação dele de instrutor. Ele é instrutor de brigadista profissional, que é uma. Não tem tantas pessoas com essa formação. É especialista também em treinamentos de NR33, NR35 e também aí emergências industriais. Então, essa oportunidade, né, de quem tá assistindo a gente agora aí, que quer entender um pouco mais sobre essa profissão, que é uma profissão ali que a pessoa às vezes tem uma atividade, tem uma profissão e atua como brigadista, como uma segunda profissão, e é uma forma de ter uma renda extra também. Tem pessoas que atuam de forma apenas, né, não podemos falar apenas, é mais específico, só como o bombeiro civil também, e tem pessoas que trabalham mais em eventos. O Vanderlei vai explicar para a gente essa diferença hoje, né? Com essa carreira sólida dele aí, vai estar passando para a gente essas informações. Certo, Vanderlei? Sim, com certeza, mas hoje o mercado de trabalho na área de bombeiro civil, né, o brigadista em sentido amplo, o pessoal hoje, muitos profissionais formados, eles transformam, alguns transformam o conhecimento em uma oportunidade de trabalho e outros utilizam aí para uma renda extra, vamos dizer assim, que é os famosos eventos, né, que o pessoal considera como um bico ou uma renda extra aí paralelo ao profissional aí em qualquer área que seja ela no registro de bombeiro civil, do brigadista sentido amplo ou em outra atividade profissional. Muito bem. Vanderlei, hoje, o que é essencial? O pessoal pergunta muito, tem muita dúvida, né? Primeiro que, às vezes, a pessoa confunde a questão do brigadista orgânico, que atua dentro das empresas, faz um treinamento com a carga horária menor e tudo. Mas o que é essencial para se tornar ali hoje um bombeiro civil? Quais são os pré-requisitos? Mas a gente tem que deixar bem claro essa característica, né?
O bombeiro civil, brigadista sentido amplo, brigadista profissional sentido amplo. Ele tem ali dentro da norma brigadista sentido amplo restrito e o bombeiro civil. Então, aquele profissional que faz o curso, ele tem que procurar aí ler as normas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que é o que dá parâmetro aí para nós no dia a dia. O requisito para você ser um brigadista profissional sentido amplo, você querer fazer o curso. O outro requisito, vamos trazer ali a NBR 14608, que ela traz lá, qual é o requisito que ela traz? Ela traz 18 anos de idade, ensino médio, ser aprovado no curso. Só que nós temos que tomar cuidado com essa característica de requisitos. Tem muitos profissionais no mercado que fez o curso de bombeiro civil, né, de brigadista profissional sentido amplo, mas não tem o ensino médio. Nada impede dele fazer o curso não visando a 14608, que é uma norma, né? Vamos falar daqui que a portaria traz, a portaria do Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais. Para o bombeiro militar de Minas Gerais, que é o órgão fiscalizador dessa questão, você tem que ter o curso e estar credenciado ao Corpo de Bombeiro. Em nenhum momento ele vai cobrar ter ensino médio. Mas se nós pegarmos a NBR 14608, ela vai cobrar o critério de ter um ensino médio. Por que eu estou falando isso? Teve um aluno que fez o curso na escola, formou, ele tinha ensino fundamental, desculpa, e quando ele foi emitiu, teve uma vaga na área de bombeiro civil, né, de brigadista sentido profissional sentido amplo, ele foi concorrer à vaga, só que aquela empresa, o RH da empresa, estava cobrando o ensino médio para o efeito da vaga de bombeiro civil. E nesse momento ele me ligou e falou sobre essa questão. Vocês me deram o curso, só que eu não tenho o ensino médio. Aí gerou, então, esse bate-papo de ou nós vamos cobrar o que a NBR traz também dos requisitos, ou para efeito para trabalhar a empresa, basta estar credenciado ao Corpo de Bombeiro. E para credenciar o Corpo de Bombeiro, não se faz necessário anexar o título de ensino médio. Entendi. Essa questão aí do ensino médio, da formação, eu já vi casos aí de pessoas conseguirem credenciar no Corpo de Bombeiros sem o ensino médio. É muito comum acontecer isso, é um pré-requisito, mas é comum a pessoa conseguir o credenciamento. A gente até recomenda que tenha para estar participando do treinamento, até porque muitas questões relacionadas à plataforma, né, Vanderlei? Questões didáticas, vai facilitar bastante para a pessoa ter um entendimento. Mas, de fato, é uma exigência da NBR, mas acaba que o próprio Corpo de Bombeiro, às vezes, na hora de credenciar, não tem essa exigência. E, às vezes a empresa não tem, né? Não tem. Para você credenciar o Corpo de Bombeiro, eu posso ter o título de bombeiro civil e já trabalhando na área, não como bombeiro civil. A portaria deixa bem claro, para você estar atuante, você tem que estar credenciado, isso é fato. Se você não está credenciado ao Corpo de Bombeiro, você não está apto ao trabalho na atividade. Você pode ter o título ali de formação, mas se você não credenciar, você não está apto ao trabalho. Para você credenciar, está bem claro lá as documentações que você tem que anexar: a certidão negativa estadual, a federal, o certificado de formação ou de requalificação,
nessa questão para credenciar como brigadista profissional no sentido amplo. Cópia do RG, cópia da inscrição do CPF, não é do CPF, comprovante de endereço, algo que ficou bacana aí, que eu achei que é bacana, porque isso gerava um custo para o profissional credenciar, que foi revogado, né, o exame médico na portaria 77, e gerava assim, um custo aí para o profissional credenciar, e foi revogado, então hoje não faz-se necessário, né, ter o atestado médico. Porque os médicos, quando você ia solicitar o atestado, você tinha que pagar a consulta de 300 a 350 reais, e alguns médicos estavam solicitando o eletrocardio, aí já saía por 400 reais. Então, hoje, com a mudança, com a portaria 77, não faz mais necessário o atestado médico para efeito de credenciamento. Isso que você está falando é importante, até a Ludmila está perguntando aqui, como que a pessoa consegue credenciar? O que a gente está falando aqui é o seguinte, dentro da NBR tem essa exigência da questão do ensino médio, porém, dentro da instrução técnica aí, das portarias, não tem essa exigência para fins de credenciamento. Então, por isso que a pessoa consegue fazer o credenciamento. Agora, tem algumas empresas que vão recrutar ali o bombeiro civil, por exemplo, pode exigir dentro ali do quadro dela, né, Vanderlei, ela pode exigir essa formação do ensino médio. Mas o credenciamento a pessoa consegue. A gente já teve muitas pessoas que fizeram o curso aqui na Matriz, que não tem no ensino médio, que conseguiu fazer o credenciamento. E aí eu queria até já puxar para outro assunto aqui, Vanderlei. Dentro desse treinamento, que você explicasse, né, o que a pessoa vai desenvolver de conteúdo, de habilidade, tanto teórica quanto prática, de forma geral, durante a formação, porque é um curso aí hoje, mudou a questão da carga horária, né? Agora não é horas, é tempos. Então, são tempos, e dentro desses tempos são 140 horas de treinamento. Então, cada tempo tem ali 50 minutos. É como se fosse é muito utilizado o termo os 50 minutos dentro de escolas, né, de ensino médio, fundamental, cada aula é 50 minutos. Então, o bombeiro adotou isso agora. Então, são 140 horas. Quais os conteúdos você que é instrutor, que trabalha com a gente aqui, que você pode estar passando para o pessoal, as habilidades, os conteúdos que o pessoal vai estar participando dentro desse treinamento? Dentro do treinamento, você deixou bem claro agora que o bombeiro não traz mais horas, né? Traz tempo. Aí tem o tempo aí para formação e o tempo para requalificação. As disciplinas, né? O conteúdo programático vai trabalhar ali as leis pertinentes à função, vai trabalhar ali produtos perigosos em uma cadeia geral, o combate a incêndio, que é um requisito que eu percebo uma deficiência, mesmo eu como instrutor, né? É estranho, né? A gente como instrutor falando isso, mas eu vejo uma deficiência nos profissionais nessa área, e olha que a questão de combate a incêndio, na minha concepção, é o M1A1, né? É um M1A1 dentro dessa característica. Eu lembro que uma vez, quando saiu a portaria 33, que já foi revogada em 2018, que ela que veio amarrando toda essa característica do bombeiro civil, que trouxe a questão de uniforme, etc., né, a questão de bombeiro civil na gandola, tá? Depois a gente fala sobre isso. Eu como técnico de segurança, eu emiti algum certificado de brigada orgânica e já tinha saído a portaria 33. Eu tive que ir no Corpo Bombeiro em Varginha, ainda falei com o tenente-coronel na época lá. Aí, por que a 33 tal, saiu a portaria devido a essa deficiência mesmo, tanto no profissional, bombeiro, civil, brigadista, e tanto como os brigadistas orgânicos dentro das indústrias, Márcio. Estava tendo ali uma deficiência
grande no básico ali das classes de incêndio. Então, dentro do conteúdo, eu falo para os alunos, mesmo formando numa escola de ponta, eu não posso basear só no que eu aprendi na escola. Eu tenho que buscar informações. Sim, com certeza. Eu tenho que procurar o que está escrito na IP12, eu tenho que ver o que a portaria 50 fala, a 51 fala, a 52, a 54. Eu não posso ficar só na minha formação no centro de treinamento, E, ainda e mais agora, né? Oi, desculpa. isso que você está falando é importante porque é o seguinte: muitos profissionais buscam ali uma renda extra. E é interessante que tem uma renda extra mesmo. A pessoa às vezes trabalha durante o dia no local, no hospital, numa loja, e trabalha como brigadista profissional em eventos. Só que às vezes a pessoa preocupa somente em estar no evento ali para receber o dinheiro no final. E não é bem assim. A responsabilidade do brigadista, ela é grande. Quando se fala aí de 140 horas de treinamento, é quase que um curso técnico, Vanderlei, que a pessoa faz. Só A carga que, horária. deixa eu pegar aqui o meu memento aqui, ó. Hoje, a formação total da formação de tempo é 168 tempos. Uhum, A formação de bombeiro civil isso. é 168, o básico é 168 tempos. Então, Então, se você transformar em horas, ele vai dar 140 horas, que é 50 minutos cada tempo, certo? sim, sim, aí só que nós não falamos mais em hora, né, Márcio? Hoje nós temos que falar em tempo. Tempo é Sim, tempo, sim. hora é hora. Então, se considerar, eu sei que você está falando a questão de 140 horas, só que já trazia horas antes e a portaria mudou para tempo. Então, tem que tratar tempo, correto? Certo, com Então, certeza. tem que tratar tempo. Então, essa característica que eu estava falando ali da formação, o conteúdo programático, a questão de combate a incêndio como geral, a parte de primeiros socorros, a PH, é uma questão que, se o profissional faz aí o curso em qualquer centro de formação, se ele não procurar ver vídeo, fazer curso em questão de APH, de primeiros socorros, ele vai ficar um pouco perdido, porque tem mudanças, né? As mudanças vai direto, né? Todos os dias ocorre mudança. É a mesma coisa, como que eu trabalho? Eu não consigo decorar tudo, mas eu estou sempre procurando ler as portarias, as mudanças aí dentro da característica do conteúdo. Ô, Vanderlei, e você que está há muito tempo nessa área aí, você atua como instrutor de brigada e também atua em eventos. Você tem uma empresa que presta serviço para eventos, né? Rodeio, carnaval, show, de forma geral, você tem uma equipe e é o responsável por essa equipe. O que você vê de diferença de um profissional hoje, né? A pessoa que está querendo ingressar, ou que já está também trabalhando como bombeiro civil, de um profissional diferenciado, de um profissional mediano? O que você vê aí com relação às pessoas, as características de pessoas que você coloca na sua equipe, que fazem a diferença e que você pode sentir confiança, e também de pessoas, às vezes, que não, que deixam algo a desejar nesse caso? Marcos, se tratando de evento, que é o que mais está acontecendo, né? Hoje você vê equipe de brigadista profissional sentido amplo, mas em eventos, né? O aluno chega no centro de formação já pensando em eventos, né? Só que o mercado de trabalho tem algumas indústrias, algumas empresas que aderem ali a função do brigadista profissional sentido amplo.
Certo. E dentro de um evento, a gente tem todas as características. Se você for analisar que todos têm a mesma formação, beleza, todos têm a mesma formação. Só que tem aqueles que já são mais proativos, e aquele que segura o piano, né? Outros ajuda a carregar, e aquele que fica também observando, correto? Aqueles que seguram o boi pelo chifre, e os outros só tiram o couro de boi que está morto. Isso aí vai ter em qualquer equipe, né? Vai ter em qualquer equipe. Mas, no conjunto total, acaba se fazendo aquela união, aquela força necessária para o evento. Hoje, o profissional, o brigadista, profissional sentido amplo no evento, igualzinho você falou e que o pessoal usa como uma renda extra, um bico, ele sabendo que tem outro trabalho paralelo ali na CLT, é delicado. Ele não tem ideia a responsabilidade que está ali na mão dele no dia a dia ali de um evento. Porque eu vejo que tem alguns profissionais que põem ali o uniforme e quer sair na foto, né? Até brinco, quer sair na foto, né, pessoal? E na hora que o bicho pega, meu amigo, aí você vê que a boca ficou cianótica, né? Então tem essa característica. Já teve profissionais que trabalhou comigo, que chegou no evento, eu procurei ele antes, porque eu bato um papo com a equipe, né, para entender ali o contexto. Eu procurando ele, e aí ele passou uns 5 minutos, ele chegou, eu falei, onde você estava? Ele falou assim, eu estava verificando os extintores. Né? Aí, quando eu falei para ele, eu falei, olha, os extintores já foram verificados pelo Corpo de Bombeiro, porque o evento já tem um ATCB, então já foi verificado. Nós temos que localizar onde estão os extintores, onde estão as baterias, os extintores, etc. Isso é a função quando chega no evento, fazer um reconhecimento do evento, localizar onde estão as baterias dos extintores, dar uma olhada na deficiência, né, ali do evento, saída de emergência, se estão bloqueadas ou não, tem que ter essa visão, porque a minha preocupação dentro de um evento, mas não é primeiro socorro. O primeiro socorro ali é pessoas que bebeu demais, passou mal, é o que mais acontece. A minha preocupação no evento é o incêndio. Se tem um princípio de incêndio, para ele se tornar um incêndio é muito rápido. E se tem um incêndio no evento, Deus me livre e guarde aí, nunca, graças a Deus, a equipe nunca pegou, ela se torna ali o primário, né? Ela vai se tornar secundário o incêndio, o primário vai se tornar você ali tirar aquelas pessoas, abandono de área. E o pessoal não tem essa preocupação. E tem aqueles profissionais que querem que o bicho pega para eles calçar a luva e pranchar e depois discutir como que pranchou, como que foi a atuação. Isso é preocupante. E Muito outra bem. característica que o bombeiro, o brigadista profissional sentido amplo, ele tem que saber no evento, sabe qual que é, mas essa pergunta mais feita para nós Pode é falar. onde fica o banheiro, meu amigo. Aonde fica o banheiro? Isso. Então, O bom Vanderlei, brigadista profissional civil, não, o profissional amplo, não saber onde fica o banheiro, ele passa vergonha, que é a pergunta mais falada, mais procurada no profissional é essa: onde fica o banheiro? falando em pergunta, o pessoal tá começando a chegar com mais intensidade agora. E agradecer a todo mundo que está assistindo, a audiência, a Ludmila, a Suzy, o Lucas, a Cíntia, o Alexandre, o Raul, o Wesley também, a Geisa. A Lídia está fazendo uma pergunta aqui. A Cíntia Rufino também participando, obrigado pela participação. A Lídia está perguntando aqui, a Lídia Augusto,
qual que é a periodicidade para a reciclagem dos brigadistas? O pessoal realmente pergunta bastante sobre essa questão, né, da periodicidade, quanto tempo que tem que fazer a reciclagem. Ó, ela está perguntando do brigadista orgânico ou do brigadista profissional sentido amplo. Profissional sentido amplo. Olha, se tratando de credenciamento pela norma, é em dois anos. Em dois anos. O que nós temos que atentar é o seguinte: eu, profissional, brigadista, vou lá, faço a minha reciclagem. Só que aí eu espero a minha reciclagem vencer num prazo de um ano. Se eu for fazer a meu credenciamento ao Corpo de Bombeiro, eu vou ter que renovar a minha requalificação. Fácil de entender? Acho que ficou bem claro. E aproveitando, Vanderlei, isso que você está falando aí, essa questão da periodicidade é importante, não só pela obrigação da pessoa, de fato, ir ali e reciclar. Você falou algo aí no início da sua fala, relacionada ao brigadista, ele buscar informações de tudo que pode acontecer dentro de um evento, não só ficar focado na formação. Por quê? Principalmente porque ele vai atuar, a partir do momento que ele forma, que ele recebe o certificado e a credenciada, ele vai estar atuando frequentemente, vai ser chamado para trabalhar em equipes, aí pode trabalhar até dentro de uma empresa, um shopping, por exemplo, uma indústria. É muito comum ter esse tipo de atividade. E a gente vê muitos erros cometidos aí por iniciantes na área. Porque mesmo que a pessoa receba ali são 168 tempos, igual você falou, ela necessita estar praticando constantemente, de forma efetiva ali, principalmente aquilo que é prático, né, tanto de combate a incêndio quanto de primeiros socorros, é aquela famosa teoria, né? TPC, teoria, prática e constância. O cara aprende a teoria, faz a prática, só que como ele não repete aquilo, ele acaba esquecendo. Ele acaba esquecendo. Por isso que, se a gente for fazer um comparativo com um bombeiro militar, o bombeiro militar, você sabe disso melhor do que eu, ele faz treinamento periódico o tempo inteiro. Quando ele não está atuando, ele está em treinamento. Então, o brigadista profissional, ele também tem que estar buscando informações, buscando fazer reciclagem, não só no período que pede a lei de 2 anos. Ele tem que estar sempre atualizado e buscando se aprimorar cada vez mais, para ele ser diferente do mercado. Porque muitos utilizam como um bico, digamos assim, que não é errado, é uma forma que a pessoa pode usar para ter uma segunda renda, digamos assim, mas tem pessoas que atuam especificamente só com essa profissão. Às vezes a pessoa trabalha num shopping, por exemplo, ali, e fica o tempo inteiro ali trabalhando. E igual você falou, começou um princípio de incêndio, por exemplo, num local desse, né, a ação ali nos primeiros minutos é fundamental para não virar uma situação pior. E aí eu pergunto para você, como é que é o dia a dia, né? Você falou do evento temporário, e eu sei que você também já atuou como bombeiro civil dentro de empresa. Como é que é o dia a dia do bombeiro civil dentro da empresa? Porque as pessoas pensam, o bombeiro está ali, ele só vai atuar se tiver alguma ocorrência. Mas como é que funciona a questão da prevenção no dia a dia? O que ele faz de fato com os equipamentos? Fala para a gente um pouquinho dessa rotina. A característica dentro da indústria é relativo, né? Tem uma característica. Cada empresa tem uma característica, mesmo tendo uma norma, mas as empresas têm ali uma característica interna da empresa. Dá um exemplo na empresa que eu trabalhei no Rio de Janeiro, prestando serviço para TIM. Nós ficávamos num ambiente muito confortável. O sistema de combate a incêndio lá era o FM200 de excelência e tinha os extintores também de incêndio. Nós fazíamos uma ronda ali, 4 rondas durante o dia,
mas era um serviço extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. Nós saímos de lá porque fecharam o posto. Chegou à conclusão que não fazia necessário de ter ali o brigadista profissional sentido amplo naquele local. Agora você pode pegar outra indústria que a que eu trabalhei tinha 16 agentes extintores CO2 e 1.400 quilos de FM200, se não me falha a memória. Tem empresa que tem 400 extintores, que você tem que fazer a vistoria ali, o primeiro nível. Certo. Então, são características ali, mas diferente de uma empresa da outra. Uma empresa, essa que eu trabalhei, era eu, o profissional da portaria e o técnico que dava manutenção no sistema. Agora você chega numa empresa que tem 400 funcionários, então aí já tem a possibilidade de alguém estar passando mal, aí tem várias outras características, então é muito relativo você ter uma regra como trabalhar. Não podemos esquecer que tanto a portaria 50 até a 54, artigo 2º, traz ali as atribuições do profissional, correto? Mas você vai adaptar com a característica da empresa, isso é fato. E o pessoal que está assistindo aí, que está mandando os comentários, gente, pode mandar a pergunta para a gente aqui. Se tiver dúvida, o Vanderlei está aqui para esclarecer. Você falou da questão aí do dia a dia dentro desses ambientes, né, Vanderlei? E às vezes acontece momentos de crise e a gente percebe que alguns brigadistas ali que começam a atuar na área ficam desesperados, né? Eventos, por exemplo, como carnaval, o pessoal às vezes bebe muito, às vezes usa até algum tipo de droga e passa mal, muita gente passa mal. E aí, às vezes, o brigadista não está preparado ali, ele já acha que tem que sair socorrendo, levando todo mundo para ambulância, colocando todo mundo na prancha, que passa mal. Então, é impossível você conseguir atender. Você pega um evento aí para cada 500 pessoas, você tem um brigadista. Então, você tem ali, por exemplo, 10 mil pessoas num evento, você vai ter cerca ali de 20 brigadistas, certo? Então, como é que você vai conseguir atender muitas pessoas que podem passar mal ao mesmo tempo ali por ingestão de bebida alcoólica? É impossível você conseguir atender a todos. E aí falta, às vezes, essas pessoas que estão iniciando ter uma maldade maior, né, de como agir. O Fernando, agradecer ao Fernando pela pergunta aqui, o Adrian, o Gabriel também que entrou, Graciela, obrigado pela participação. O Fernando está perguntando aqui, o brigadista profissional, caso identifique extintor ausente ou irregular em determinado evento, como que ele deve proceder? Quando acha um extintor vencido ou não está no local, qual que é a recomendação, Vanderlei? A recomendação, no meu ponto de vista, dentro do evento, é informar ao responsável do evento. Informar o responsável do evento. Porque o bombeiro, o brigadista profissional sentido amplo, ele não pode tomar a decisão de tirar o extintor do local onde está determinado pelo projeto aprovado pelo profissional do Corpo de Bombeiro e não tem outro para colocar, ou ele procura o responsável do evento e fala, precisa de outro extintor para substituir aquele ali que ele está despressurizado ou sob pressão, ou o pessoal usou ele brincando aí, né, o pessoal do próprio evento. Eu praticamente nunca deparei com essa situação para fazer essa troca, né? Então ele tem que procurar meios de substituir aquele extintor dentro do procedimento legal, procurar o responsável do evento, o profissional técnico responsável do evento, porque sempre tem que ter ali o profissional técnico no evento. E isso que você está falando é importante, Vanderlei, porque é muito comum, às vezes, acontecer do bombeiro. Eu já tive eventos que você falou da questão da vistoria, o bombeiro, de fato, vai lá e faz a vistoria e já tem que estar de acordo com o projeto. Então, evento temporário tem um projeto, o pessoal que não sabe, tem um engenheiro que aprova esse projeto
dentro do Corpo de Bombeiro, então ele tem esse projeto. E o bombeiro vai lá verificar se está de acordo com o projeto, para ele verificar, de fato, se pode acontecer aquele evento ou não. Às vezes acontecem aí situações do bombeiro barrar e o pessoal tem que correr atrás em cima da hora para adequar. Isso acontece muito. Mas muitas das vezes acontece, às vezes o bombeiro aí um período ali, tem aquele intervalo. Eu já participei de eventos, não vou citar a cidade, que nós chegamos para trabalhar, o pessoal tinha retirado os extintores novos, a organização do evento retirou os extintores e falou simplesmente que não ia deixar lá, porque era um carnaval, não ia deixar lá os extintores, porque o pessoal ia roubar os extintores depois que terminasse o evento. Então, a gente não autorizou a iniciar as atividades enquanto não colocasse os extintores no local. Então, isso de fato pode acontecer. Né? Esse intervalo ali, né? Entre o bombeiro chegar e a brigada começar a atuar. São observações que a gente tem que fazer. Agora, eu te pergunto aí, quando se faz um treinamento aí de 168 tempos, você vai ter treinamento relacionado a princípio de incêndio, a evacuação diária, produtos químicos, primeiros socorros, né? Carga horária bem pesada, parte teórica e prática. Mas aquilo que você já me falou, né? A equipe tem que estar bem preparada, né? Treinar bastante e a gente espera que não aconteça nada, porque teve uma medida preventiva, certo? A gente age na prevenção para não acontecer nada através do projeto, das medidas de segurança, e pode acontecer alguma coisa que fuja do controle, né? E aí vai ter as medidas mitigatórias. Nesse período que você já tem de experiência, quais os tipos de emergência mais comuns que acontecem nos eventos? O mais comum de emergência é o pessoal mesmo que usa o excesso de bebida, para questão de atendimento. A voltada ali para. É tão delicado, mas que eu falo para a equipe quando a gente chega no evento, falei, pessoal, se tem alguém queixando que está passando mal, não vamos ficar perdendo tempo em querer avaliar a vítima para ver o que a vítima tem. Se nós temos uma ambulância com um médico, um profissional da saúde, ali, um enfermeiro, se a vítima não consegue andar, prancha e traz para a ambulância, porque tempo é sério. Agora eu chego numa vítima, a vítima não tem pulso, né? E não respira. Pô, aí não tem como, aí a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mas diante dessa situação, eu trabalho muito isso com a equipe. Vamos pegar a vítima, se tem pulso e respira, vamos movimentar. Se não anda, põe em prancha e movimenta para a ambulância, porque aí tem mais recurso. Porque acontece do profissional querer não adivinhar, né? Tentar saber o que a vítima tem, e ali a gente está perdendo tempo. Mas o que acontece mais mesmo dentro de eventos é essa característica. Graças a Deus, a equipe que trabalhou comigo, nenhum evento eu peguei uma situação aí de infarto, coisa dessa natureza. Foi mesmo a questão de excesso de bebida. E isso aí acontece muito, né? E de fato o pessoal quer dar diagnóstico da pessoa ali, não é o papel do brigadista. Agora o Roberto Carlos, não sei se é o Roberto, obrigado Roberto Carlos, não sei se é o Roberto Carlos cantor, ou se é o Roberto Carlos mesmo, né? A live nossa tá famosa, temos até artista hoje aqui. Ele está perguntando o seguinte: o brigadista profissional está legalizado para trabalhar em empresas privadas ou atua somente em eventos? É aquela diferença que você ia falar para a gente. Fala aí, Vanderlei. Vamos lá. O brigadista profissional, sentido amplo, ele tem o estrito, né? Que ele está ali dentro da função habitual, né, atividade habitual, e o bombeiro civil.
A característica é que o estreito ele não está diretamente com a função de combate a incêndio interagido, total. O bombeiro civil já dentro da função. E só que o bombeiro civil ele tem que estar registrado pelo CNPJ. Mas o indiferente de você trabalhar no evento ou indústria, shopping, empresa, etc., você tem que ter a formação de bombeiro profissional, né, de sentido amplo, que brigadista profissional de sentido amplo, para você atuar e estar credenciado. Então, se você faz o curso, não credencia, você não está habilitado em exercer atividade. Então, tanto trabalhar em evento renda, vamos lá, é um modo de ter uma renda extra. Agora, para você atuar em empresa, basta você atender os requisitos que a empresa está pedindo. A maioria das empresas hoje, para contratar o brigadista profissional de sentido amplo, além de você ter o treinamento, ter o curso, você tem que estar credenciado ao Corpo de Bombeiro e eles vão te pedir ali a NR20, vão te pedir a NR33 e a NR35, que é o M1A1. A maioria das empresas já pedem essas NRs. Então, aqueles profissionais que estão ingressando na área ou pretende ingressar na área, que é uma área promissora, pode se tornar uma profissão ou uma renda extra, além de fazer o curso, credenciar o Corpo de Bombeiro, faz necessário ele ter também esse treinamento aí dessas NRs para agregar o currículo para entrar no mercado de trabalho. Só para vocês terem ideia, hoje o piso do bombeiro civil está 2.639, mais 30% de periculosidade. Isso é um direito do profissional, do brigadista profissional sentido amplo, seja ele estrito ou bombeiro civil. Isso é um direito, está dentro da lei. Está dentro da lei de 11.901. Então, é um direito. Você pode estar trabalhando numa empresa, fazendo um serviço, vamos estar aqui, ser bem radical, empurrando o dedo na ladeira. Você vai ter o direito do 30% da periculosidade. Isso aí que é bacana. Ele está inserido na lei federal. Então, não é o tipo de atividade que você faz. Ou se você trabalha no shopping, ou na empresa, ou no mercado. Está inserido na lei federal. Se você está registrado como bombeiro civil na carteira, você tem esse direito da periculosidade, indiferente da tua atividade do dia a dia, dentro da indústria, shopping, etc. Isso que você está falando é importante, Vanderlei, principalmente que você citou das normas aí, NR35, NR20, né? A questão do trabalho em altura, o próprio resgate em altura também, que é importante. Para o profissional, às vezes, que quer ter um diferencial, a pessoa, às vezes, faz o curso de bombeiro civil, brigadista profissional sentido amplo, e tem ali alguns conteúdos interessantes dentro da matriz curricular, mas é interessante ela ter o NR35, trabalho em altura, o NR20, líquidos inflamáveis, e também o espaço confinado, né, o NR33, porque são atividades que dependendo do segmento, dentro de indústrias, por exemplo, muito comuns. E o bombeiro civil, ele tendo esse currículo dentro do seu, essas atividades dentro do seu currículo aí, esses certificados, esses treinamentos, faz toda a diferença para ele ter um diferencial para concorrer ali à vaga, né? Agora, você falou algo interessante relacionado a essa questão da periculosidade, que é algo que chama atenção, porque, veja bem, a pessoa participa de um treinamento, de um curso de 168 tempos, ou seja, não é considerado ali um curso técnico, mas pela carga horária se equipara, digamos assim. E quando você fala dessa questão do piso salarial mais a periculosidade, eu acredito que é bem
interessante, né, para quem talvez não fez um curso técnico ali, não teve oportunidade, fazer o curso para estar tentando algo no mercado. Acho que é bem chamativo, né, Vanderlei? Sim, indiferente da profissão, agrega muito o conhecimento, né, Márcio? Nós temos que deixar bem claro que, portanto, sempre deixar aqui que a escola matriz também oferece esses cursos das NRs, né, mas nós temos que deixar bem claro também que quem faz a NR 35, pessoal, não é habilitado em socorrer vítima em altura. O pessoal confunde muito isso. É a trabalho em altura, atividade em altura. O bombeiro civil, o brigadista profissional sentido amplo, ele não, o curso aí de 160 e pouca hora, tempo, não te dá essa habilidade de socorrer vítima inerte. Então, você vai ter 35 de conhecimento da NR 35 em trabalho em altura. Um exemplo, você está trabalhando numa empresa, chega um terceiro para prestar um serviço acima de 2 metros. Você vai cobrar dele o treinamento de NR 35. Você está como bombeiro, como brigadista profissional sentido amplo numa indústria. Aí esse terceiro que está trabalhando, tem o treinamento da 35, está trabalhando em altura, está fazendo reparo no telhado, está tudo ancorado, tudo certinho, com cinto tipo paraquedista, aí ele tem uma queda e ele fica inerte lá na sacada do barracão. O bombeiro civil com a NR 35, ele não vai ter capacidade, condições de socorrer aquela vítima. Ele vai ter que acionar o 193, o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro que vai resgatar aquele profissional. O pessoal às vezes confunde o treinamento de NR 35, que é uma carga horária de 8 horas, teórica e prática, com um treinamento de resgate à altura, que é totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque você resgatar uma vítima em altura ali, você tem que ter todo um aparato de equipamentos, de simulados que você vai fazer. Por isso que é importante, Vanderlei, eu sempre falo nos treinamentos, do plano de emergência das empresas. Você tem uma indústria, por exemplo, uma organização onde você tem atividade em altura, atividade em ambiente confinado, é fundamental mapear esses locais, ter o plano de emergência definido de todos os riscos críticos que você tem dentro da empresa ali, seja espaço confinado, trabalho em altura, líquidos inflamáveis, tudo que é crítico que pode causar aí fatalidades, múltiplas fatalidades, lesões incapacitantes, e linkar isso com o seu resgate com o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro tem que saber o que tem ali. Você tem um corpo de bombeiro na sua cidade, é importante fazer ele participar dos simulados que você faz, ele conhecer o seu ambiente, por quê? Na hora que tiver alguma situação emergencial, ele que vai poder te ajudar nessa situação de resgate. O pessoal está mandando algumas perguntas aqui, a gente está com quase 53 minutos aí de live, agradecer a todo mundo pela presença aí, o Wesley, que chegou aí agora também. E aquela questão que a gente falou no início, da diferença entre o bombeiro civil e o brigadista corporativo, o pessoal está perguntando aqui, esclarece para a gente mais uma vez essa questão aí, Vanderlei, por favor. Do brigadista orgânico? Isso, eu falei corporativo, mas é o orgânico, aquele, né, que trabalha dentro das empresas. Bem, o bombeiro civil, dentro de uma organização de brigada orgânica, vamos lá, a brigada orgânica ela faz parte ali dos funcionários de uma empresa, né, fixa ali, dentro ali da carga de incêndio, né, do risco. O engenheiro responsável do projeto vai direcionar ali o quantitativo de membros da brigada. Então, a brigada orgânica, hoje nós temos aí o básico, né, de 8 horas, ela atua dentro da empresa.
Portanto, a norma deixa bem claro que a extremidade ali é limitante, é dentro da empresa, o brigadista orgânico. E o brigadista orgânico, dentro da empresa, é de suma importância ele conhecer o local onde ele trabalha, porque tem muitos profissionais que faz parte ali da brigada orgânica e ele só conhece o setor dele e aonde bate o ponto para ir embora e para a entrada, né, e não conhece onde ele trabalha. Isso é de suma importância, o brigadista conhecer o ambiente que ele trabalha. Dentro de uma concepção de brigada orgânica dentro da empresa, se você contratar um brigadista profissional de sentido amplo, ele, né, que vale para 4 brigadistas. Se você tem uma equipe aí de 20, você contratar um brigadista de sentido amplo, você pode reduzir para 16 mais o, o, o brigadista mais o, o bombeiro civil ali dentro dessa concepção. E o brigadista orgânico, o treinamento dele, devido que ali o oitório básico, para você trabalhar todo o conteúdo da portaria, é delicado. Você não consegue. Então, por isso que você tem que ter mais treinamento. E quando você falou de simulado, Márcio, o simulado, quando você vai fazer um simulado mesmo dentro da indústria, que você vai tirar todos os funcionários da empresa, isso só pode acontecer com a presença e o aviso, né, imediato ao corpo de bombeiro. Não pode tomar essa decisão só internamente a empresa. Muito bem. E aqui o Fernando também está perguntando aqui. Isso é muito comum de acontecer. Nós que temos empresas aí que prestamos serviço para eventos, temos brigadistas aí credenciados, tem o credenciamento da empresa no Corpo de Bombeiro, e às vezes acontece muito de algumas empresas aí trabalharem em eventos sem credenciamento. E às vezes sem o próprio pessoa que está atuando como brigadista também, sem credenciamento. Isso aí já aconteceu muito na nossa região aqui dentro de Minas Gerais. O que você vê isso de exemplo, Vanderlei, que você já pode falar para a gente e para a pessoa que está entrando hoje, né? Como que ela pode verificar ali se a empresa está legalizada, a empresa que tanto que ela vai fazer o treinamento, tanto que ela vai prestar o serviço, também está tudo ok, está tudo legal, porque às vezes a pessoa vai trabalhar como brigadista, ela é chamada, tem muita gente hoje no mercado, às vezes envolve empresa de segurança, empresa de eventos, e pega ali um pacote e não está regulamentada para estar prestando aquele tipo de serviço. E às vezes a pessoa está trabalhando ali sem saber, né, como que ela pode verificar. Então, vamos lá. A pessoa que vai verificar essa característica, se a brigada está adequada com a norma, geralmente ela tem que conhecer, ela também tem que estar no ramo, correto? Então, Sim. ela tem que entrar no portal ali do Corpo Bombeiro Militar e lá no credenciamento, lá colocar os dados da empresa ou até mesmo do profissional que está atuando, ele vai saber se a empresa está legalizada ao Corpo de Bombeiro para atuar com aquela atividade e automaticamente já vai verificar o brigadista individual, porque entrando no portal vai pedir os dados lá do profissional que você quer verificar. Por outro lado, se você tem dúvida, se você tem uma concepção que aquela brigada que está atuando não está legalmente legalizada, é ligar no Corpo de Bombeiro e fazer a denúncia. Porque no mercado aí a gente vê acontecendo muito isso aí, não está mais em evento. Eu já vi profissionais em evento, não fiquei com dúvida se estava credenciado ou não, se está atuando ali, tem um órgão público atrás daquela equipe, creio eu que está tudo correto, mas infelizmente não é a realidade. Só que o Corpo de Bombeiro também não tem um
efetivo para ficar fiscalizando todos os eventos contra a. Pega aí, por exemplo, junho, julho, agosto, explode evento aí por causa da questão de rodeios. Carnaval, que é uma data única, e explode evento para tudo quanto é município. Como que os profissionais do bombeiro militar vai acompanhar toda essa característica aí de denúncia, etc., que a empresa não está credenciada. Então, é um fato que acontece no mercado, mas também fica difícil para o Corpo de Bombeiro acompanhar em loco todas as ocorrências que acontecem, né, pessoal? Vanderlei, muito bom. Eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo aí. Eu acho que foi uma live bacana demais. A gente está com 1 hora de live, tem mais uma pergunta aqui de uma pessoa aqui. Eu vou passar para você e depois vou pedir para você passar os seus dados para quem quer acompanhar o seu trabalho também, né? Os seus canais aí de comunicação. Tem uma pergunta aqui, ó, que a pessoa gostaria de saber sobre as empresas que realizam a famosa quarteirização de mão de obra na contratação de bombeiros civis para eventos. E quais atitudes os profissionais podem tomar para que a situação ocorra cada vez menos? É a questão, né, das empresas que quarteirizam as atividades, querem apenas ali os profissionais, mas não buscam ali saber o que de fato, da onde que vem os profissionais, de credenciamento, que é apenas a prestação de serviço. O que você pode falar para a gente dessa quarteirização? Olha, Márcio, esse é um campo também delicado sobre isso, né? Isso acontece muito. Está acontecendo muito agora. 2 anos atrás, eu estava participando, ano passado, participei de várias licitações, o retrasado. Esse ano eu não participei de nenhuma licitação, já devido a essa quarteirização aí, que está muito elevada. Hoje as empresas, nada contra, hoje as empresas de segurança credenciou também como brigada profissional, e a empresa pode trabalhar com o profissional, né, o brigadista profissional no sentido amplo, avulso. Então ele entra lá no Corpo Bombeiro ali, né, fugiu a palavra aqui, Márcio, no portal do Corpo Bombeiro. Sim. Ele entra lá credenciado, pessoa física, ele abre lá, vamos dar um exemplo, cidade de Varginha, ele vai ver todos os profissionais lá credenciados, e lá tem o contato telefone. Ele vai ligando, liga para olha, precisando de brigadista aqui na cidade X, vou pagar X valor. Aí vai ligando, se ele precisa de 10, ele pega os 10 brigadistas. O que acontece? Na licitação, a empresa lá do Japão, estou sendo radical, hein, pessoal? Lá do Japão, pega o evento na cidade de Varginha. Ele vai contratar um profissional que ele tem contato de Alfenas. O de Alfenas entra em contato com um profissional de Varginha. E ali forma a equipe e presta o evento para Varginha, sendo que a empresa que pegou o evento é lá do Japão. Mais ou menos essa característica, né? Infelizmente acontece isso. Acho que, para finalizar, eu gostaria que você deixasse aí os conselhos aí para quem está começando na carreira, uma mensagem final aí, pessoa que quer fazer o curso também, quais os caminhos, quais os passos aí para ser um bom profissional dentro da área dessa prestação de serviço aí de bombeiro civil. Márcio, antes de responder essa solicitação, eu queria falar sobre aqui a portaria 50, que traz sobre a questão do uniforme. Sabe que isso é de suma importância a gente está falando? Porque gera também dúvida, né, nessa característica. E a portaria traz lá do uniforme
é o obrigatório, né? O brusão, que é a gandola, é proibido. Boina, é proibido. O cinto é opcional, só que tem que ser cor preta, então quer dizer que você não pode pôr o vermelho, correto? A cobertura também é opcional e ela é vermelha. A camiseta, né? Qualquer cor, exceto vermelha, então não pode a vermelha. Mas eu até cheguei a falar com o capitão do Corpo Bombeiro sobre essa característica do uniforme. Aí traz também o item obrigatório ali do nome, né? Com a característica BC ou BP ali na gandola. E o pessoal confunde muito, nem um momento a norma traz que a gandola tem que ser refletida, né? A gandola é refletida à noite devido para não se misturar a multidão. Mas eu falo para a minha equipe, quando nós trabalha em evento, que o brigadista profissional no sentido amplo, ele só entra no meio da multidão quando ele vai dar socorro para alguma vítima. O contrário disso, ele fica em pontos estratégicos onde a multidão vê ele, a população vê ele, ele tem uma visão ampla do evento. O brigadista não fica passeando no meio da população. Eu prezo muito isso aí com a equipe quando eu trabalho no evento. Então a norma não traz nada que a gandola tem que ser refletida. Beleza, mas isso faz sentido à noite porque reflete, correto? Melhor identificação, visualização. Melhor educação. Outra característica que a norma não traz que ela traz de calçado. Em nenhum momento ela fala o tipo de calçado do profissional. A portaria não traz isso. Outra característica, ela traz de calça. Calça item obrigatório. Só que ela traz preta, mas não traz o tipo do pano. Então, eu já cheguei, não estou falando que está errado, e não traz o tipo de calçado. Então, eu já cheguei em evento, a profissional, ela estava de gandola vermelha, a tarja tranquilo, com o nome identificando, nas costas, brigada profissional, que é arqueada, agora não tirou o arqueado, mas quer dizer que não está errado o arqueado, agora pode ser horizontal, não pode estar bombeiro civil, né? Brigada profissional. Ela estava de gandola, camisa preta por baixo, aquela calça que gruda de laica e com um coturninho, aqueles coturninhos de salto rosa, não estava errado, mas não combina com a atividade naquele momento. E como já teve também outros profissionais de tênis, ele não está errado perante a norma. Mas se ele precisar entrar numa área quente de tênis ou calça de lycra, o contato com alguma peça, algum instrumento não vai ser o mesmo com um equipamento com um tecido mais forte. Então, isso também é algo que eu gostaria de comentar, né? Porque isso o pessoal está aí assistindo a live, né? Um fala para o outro, de repente gera aí uma possibilidade dos profissionais do Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais dar uma atenção para esse requisito, porque aí fica mais claro para todos os profissionais da área. Com certeza cabe uma revisão para deixar mais claro, né, essa questão das vestimentas aí. É um equipamento, não deixa de ser um equipamento de proteção individual ali, a calça, um uniforme, né, adequado para proteger o brigadista, para ele atuar com mais segurança ali também, né? Às vezes a gente vê pessoas trabalhando de calça leg, teve até um comentário desse aqui também, que não é algo adequado para uma pessoa fazer uma atividade. Você tem aí as calças táticas que são usadas aí pelos vigilantes aí, as pessoas que trabalham na segurança, que para o brigadista também poderia adequar algo parecido ali, para ele ter ali uma postura também mais adequada com relação ao uniforme. E isso, não tendo na norma, nada impede da gente tentar levar essa cultura para o pessoal também, trabalhar de forma mais adequada.
Sim, com certeza. É uma observação, né? E quando a norma fica claro para quem está inserido, aí fica mais fácil de trabalhar, mais fácil para entender, o entendimento fica para todos, né? Com certeza. Ô, Vanderlei, eu mais uma vez gostaria de te agradecer. A audiência nossa foi muito bacana. Agradecer o pessoal que participou também. E aí agora eu vou deixar um tempo aí para você deixar suas mensagens finais, principalmente o pessoal que quer fazer o curso, o pessoal que está no início de carreira também, a postura que deve adotar, esse tema que é muito importante, não só para profissionais da área de segurança do trabalho também, que acompanham o nosso trabalho aí, que tá assistindo. Deixa um recado final para eles aí, por favor. Bem, beleza, mas pessoal, a área de brigadista profissional, sentido amplo, ela é bacana, bacana, agrega muito, ela agrega muito aí na área do profissional de segurança do trabalho, o pessoal da área de saúde agrega muito, né, porque ali já tem o conhecimento de primeiros socorros, a PH, mas agrega o civil comum que, na concepção, acha que não faz necessário fazer o curso. Claro que tem que ver a questão financeira, né, pessoal? Hoje, nesse mundão louco nosso aí, a gente tem que ver prioridades, né? Tem que ver prioridades. Mas aquele profissional que está pensando aí em investimento, vamos dizer assim, e quer ter uma renda extra, o curso de bombeiro civil, de brigadista profissional, sentido amplo, é bacana para adquirir aí uma renda extra. Porque hoje fala muito esse investimento. Se eu estou em dúvida se eu vou fazer aí um doce para vender, se eu vou pegar um picolé para vender, a opção também de fazer o curso de brigadista profissional sentido amplo é uma boa aí para ter uma renda extra e podendo se tornar até mesmo uma profissão até aí aposentar e cuidar da vida, mas é um curso bacana, agrega muito conhecimento, te dá segurança nos locais que você está, dentro de casa, com a família. Nós temos aí relatos aí de pais perdendo filho por causa de questão de ovácea, que é o engasgo, né? Engasgou. Aqui na região mesmo, nossa, a criança lá de, acho que é 5 aninhos ou 4, engasgou com a uva, veio a óbito. Então, vocês vão ter um conhecimento diante dessa questão de desengasgo, né, fazer a compressão, ventilação, de combate a incêndio, você vai ter uma visão ampla dentro da sua casa, a questão de fechar o registro do GLP, todas essas características. É um curso bacana. E eu não posso deixar de falar aqui para vocês, venha fazer o curso na Escola Matriz, onde eu estou como coordenador, né, do curso EAD à distância, e para a gente trocar informações sobre o assunto. E a escola também oferece os cursos de NR 35, 33, 20, que é altura, espaço confinado, produtos inflamatórios perigosos, e a gente vai trocando informação. É bacana o curso. Para quem gosta e quer fazer um diferencial no mercado aí também, ter um conhecimento, ter uma segurança diante de combate a incêndio e primeiros socorros, é o curso que está aí à disposição para quem quiser e fazer parte aí desse campo aí, desse mercado que é bacana. Show de bola. Você falou tudo aí, Vanderlei. O pessoal que tem interesse em estar fazendo treinamento, curso, que quer atuar, quer fazer requalificação também, vem com a gente que a gente está à disposição. Agradecer, Vanderlei, mais uma vez a sua disponibilidade. Com certeza, mais para frente a gente vai estar fazendo outras lives aí, trazendo esses temas aí que são importantes. Você citou muito bem a questão do brigadista, não é só para eventos, né? A pessoa que faz o treinamento ali,
ela é uma pessoa diferente no ambiente, porque ela vai estar preparada, é uma pessoa que passa mal, que engasga, sofre um mal súbito ali, sempre vai ter alguém que vai precisar de ajuda, seja em casa, seja no trânsito, e isso é fundamental, a gente ter esse pensamento de ajudar a salvar vidas de fato, né? A saúde e a segurança das pessoas é fundamental para a gente continuar fazendo esse trabalho aí. Muito obrigado mais uma vez. Foi show de bola, 1h15 de live aí. Uma audiência muito bacana, muitas perguntas aí. A gente vai deixar também salvo no canal do YouTube aí para quem quiser acompanhar depois essa live nossa aí, tirar dúvidas e também vamos deixar na nossa plataforma de treinamento para os novos alunos aí, com certeza. Foi uma aula e tanto aí do nosso mestre Vanderlei da Silva aí. Muito obrigado, Vanderlei. Boa Eu noite que, a todos aí e até a próxima. até a próxima. Eu que agradeço aí a oportunidade e obrigado a todos aí envolvidos na live. Um abraço, valeu, obrigado, boa noite. Boa noite.